Lei 8142, de dezembro de 90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. 1. A Conferência de Saúde. 2. O Conselho de Saúde. Parágrafo 1º. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Parágrafo 2. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 4º. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Parágrafo 5º. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Artigo 2. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como 1. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 3. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. 4. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4 deste artigo destinar-se-ão a investimento na rede de serviços, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Artigo 3. Os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2 desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo. Parágrafo 2º. Os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Parágrafo 3º. Os municípios poderão estabelecer consórcios
para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Para receberem os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com 1. Fundo de Saúde. 2. Conselho de Saúde com composição paritária de acordo com o Decreto 99.438, de 7 de agosto de 90. 3. Plano de Saúde. 4. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. 5. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 6. Comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Parágrafo único. O não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Artigo 5º. É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de dezembro de 1990. Fernando Collor.